A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com vocês? Desde já louvo a Deus pela tua vida, por você estar tirando tempo para juntos aqui nós olharmos para a palavra de Deus neste momento de leitura, tempo da leitura da palavra de Deus. Na nossa congregação nós iniciamos no dia 1º de janeiro deste ano, 2024, a leitura do livro de Gênesis. Nós estamos com o propósito da leitura anual da Bíblia Sagrada em 2024. E hoje, no dia 17, se encerra a nossa leitura do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E tenho certeza que todos têm muitas perguntas, encontraram muitos mistérios, acharam muitas coisas importantes, muitas coisas que não sabiam, agora já estão sabendo, porque é um livro muito peculiar, um livro muito interessante, traz muitas revelações. Inclusive, comentando com algumas pessoas e vendo a alegria de alguns irmãos que estavam encontrando ali na entrelinha dos textos, pontos importantíssimos que muitas das vezes numa leitura passa batido. Então, neste momento eu te convido aqui para nós podermos estarmos juntos nessa resenha. E lembrando, deixe seu comentário, coloque aí o que você achou de interessante, o que você encontrou de interessante no livro de Gênesis aí, perguntas, para que nós possamos juntos melhorar nosso conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu quero com você aprofundar um pouquinho mais no livro de Gênesis em alguns aspectos muito importantes, algumas curiosidades para você poder aí agregar mais as suas informações no livro de Gênesis. Primeiro, o livro de Gênesis faz parte de uma coletânea de livros chamado Pentateuco, 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde ele é o primeiro livro. Esses 5 livros pentateucos foram escritos, tem autoria Moisés. Então, este é o primeiro livro desse conjunto de 5 livros e que realmente é um livro muito maravilhoso. Vamos lá para alguns pontos importantes deste livro. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que o autor é Moisés e o livro, não a história que se passa no livro, o livro foi escrito aproximadamente em 1450 a.C. Essa foi a data da escrita do livro, amém? Outro ponto importante também é o nome do livro. O nome do livro no original em hebraico é Bereshit, que significa o princípio, princípio, que é o mesmo que está nas primeiras linhas do livro, do primeiro capítulo. Esta é o nome do livro no original, princípio. E quando houve a tradução na Septuaginta para o grego, houve-se a mudança para Gênesis, que significa a origem. Então isso é muito interessante para nós compreendermos essa mudança aí. Isso também ajuda você bastante na compreensão do livro, amém? Vamos continuar também compreendendo em qual ambiente aconteceu. É fácil nós olharmos dentro das leituras e encontrar que a região onde se sucedeu toda a história de Gênesis foi ali no Oriente Médio, onde é considerado o berço da humanidade, do surgimento da humanidade. Uma coisa interessante também é que os estudiosos dividem o livro de Gênesis em 2 grandes blocos. O primeiro, que é a história universal da criação da humanidade, que está de Gênesis 1 ao capítulo 11, e a história do povo hebreu, a formação da história do povo hebreu, de Gênesis 12 ao 50, amém? Nós precisamos também compreender qual que são os aspectos, como que de fato é dividido o livro de Gênesis. Se nós observarmos, nós lemos aí, fica fácil, porque nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 2 trata-se da criação, Deus criando tudo aquilo que existe, amém? Depois nós passamos para o segundo, que já no capítulo 3 é a queda do homem e da mulher ali, que é um momento muito complexo, Então, dentro desse processo, nós precisamos compreender essa divisão. Do capítulo 1, 2 foi a criação, capítulo 3 é a queda. No capítulo 4 já ali já é as primeiras civilizações, que também é muito importante a nossa leitura e nossa leitura compreensiva desses textos, Logo após, nós vemos no capítulo 5 ao capítulo 9, o processo de todo o dilúvio, onde a primeira justiça de Deus aplicada sobre o homem,
após a queda, a primeira justiça por causa do pecado, por causa da maldade do coração do homem. Então nós vemos ali onde houve a justiça de Deus, onde diminui a idade da humanidade, né, para 120 anos, e também, né, o dilúvio, onde ali os ímpios, aqueles que realmente o seu coração estava desvirtuado, né, foram castigados por Deus naquele dilúvio. Aí no capítulo 10, 11, nós vimos a dispersão das nações, né, isso é muito importante observarmos isso, onde ali na Torre de Babel, que é liderada por Nimrod, a construção dela, Deus observa aquela construção, percebe que o homem se tornou muito unido naquele momento, e isso é algo interessante observarmos esse ponto. E Deus ali trouxe a confusão das línguas, por isso o nome Babel, quer dizer confusão. E é interessante que ali dá uma dispersão das nações, que as pessoas juntaram quem falava as mesmas línguas e saíram e povoaram em regiões diferentes. E nós vemos então o início, né, dos patriarcas, o chamado de Deus através, né, de Abraão, a sua aliança, do capítulo 12 ao 25. Então nós vemos aí toda a trajetória da história de Abraão, né, o que Deus faz através da vida dele, a promessa, todo o processo ali da caminhada, da peregrinação de Abraão, as dificuldades que enfrentou em certos reinos que ele chegou com sua esposa, a questão da infertilidade deles, quando Deus promete a Isaac. Isso é algo maravilhoso, né, que nós conseguimos ver dentro da história de Abraão. E depois nós já entramos na história de Isaac, né, do capítulo 17 ao 35, onde Isaac também tem uma história muito linda, uma história onde mostra, né, o quanto Deus era com ele, o casamento de Isaac, ele é diferenciado. Então é uma história muito peculiar, né, tanto de Abraão e Isaac. E nós temos, né, uma história também bem marcante no livro, que é do capítulo 25 ao 35, que é de Jacó. Jacó, muito interessante, filho de Isaac, né, nós temos toda aquela trama ali da história, trama dele e da mãe dele, para poder tomar posse da primogenitura, que era de Esaú. Existe toda uma história, né, toda uma trama ali, é muito interessante, que nós vemos. É engraçado que nós, como cristãos, precisamos entender que a Bíblia também está cheia de histórias cômicas, que são engraçadas. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, nós lemos para a nossa alma. Lemos para a nossa alma, não só para aprender as histórias, mas para a nossa alma, alimenta a nossa alma. E interessante que, em particular, eu quando eu leio, eu sorrio, eu choro, né? Eu adoro a Deus lendo as Escrituras. Eu espero também que você tenha essa mesma experiência. Então a história de Jacó é muito linda, ele tem que fugir para a casa de seu tio Labão. Chega ali, ele enfrenta umas dificuldades dentro ali do processo com o seu tio. Também tem uma dificuldade ali, questão da mulher que ele amava, Raquel, teve que trabalhar um período maior, foi enganado pelo seu tio depois do trabalho. E ele tinha uma questão a se resolver. Quando sai da casa do seu tio, tem que encontrar com o seu irmão. Tinha um medo ali, um ar de morte, mas Deus estava cuidando da vida daquele homem. E houve a luta ali no Vale de Jabó, né? No Vale de Jabó, que é muito interessante, muito linda, no Peniel, onde Deus muda a história, muda o nome dele para Israel. E todo o processo dos seus filhos, né, das 12 tribos de Israel, é uma história bem maravilhosa. E quando você começa a estudar, a ler, você começa a entender melhor as Escrituras. E nós temos, né, a última história do livro de Gênesis, que para mim é a história mais impactante, particularmente para mim. É a história mais linda que tem no livro de Gênesis, que é justamente a história de José. José, a história dele é extraordinária, realmente é uma história que traz muita assim, emoção aos nossos corações. Então é uma linda história. Eu, ao ler a história, o momento do encontro com os irmãos, o perdão, o encontro com o Pai, aquilo ali nos traz uma alegria muito grande de ver como Deus é fiel na vida de alguém, mesmo quando parece que tudo está ao contrário, tudo está na contramão da normalidade. A gente percebe que Deus é fiel em cumprir os teus desígnios e a tua vontade, né, na vida dos teus servos. Então, o Gênesis, né, ele tem toda essa temática tão linda, que nós vemos ali, Deus se revela, né? É o início da teologia, a teologia sobre Deus, a teologia sobre o homem, a teologia da natureza, a teologia do pecado, a teologia do perdão, do resgate. Então, assim, é algo maravilhoso o livro de Gênesis. Então, assim,
Tenho certeza que você que leu aí durante esse período de 17 dias, ou está lendo ainda, né, que você está pondo em dia a sua leitura, eu tenho certeza que tem sido um momento muito especial. E que Deus possa abençoar você, e que cada vez mais você possa crescer e se tornar um apaixonado pelas Escrituras e cada dia mais ter conhecimentos. Uma das coisas que eu quero aqui também, a você desafiar você, e põe nos comentários aí, porque nessa leitura desse plano anual, eu quero que você apresente sempre para nós, nos nossos comentários, seja no Instagram, no YouTube, coloca aí onde no livro aponta para Jesus. Em Gênesis mesmo tem vários momentos ali que aponta para Cristo. Amém? Então são momentos muito lindos e assim que quando você consegue chegar que está apontando para Cristo, realmente a gente começa a nos emocionar e sentir a presença de Deus. Então, meus queridos irmãos, essa é a resenha, essa que é só um momento nosso para podermos juntos aí falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, esse livro tão maravilhoso. É claro que se você for aprofundar o seu entendimento, seus estudos, através de bíblias de estudo, através de livros de introduções bíblicas, né? Isso é muito bom. Eu até aqui falo para vocês um bom livro, né? Para vocês poderem assim, compreender mais sobre cada livro da Bíblia, né? Chama Bíblia através da Bíblia, né? Que é de Mike Bickle. É um livro muito bom, inclusive eu acho que eu tenho bem aqui, sim, este livro aqui, né? Através da Bíblia, livro por livro, né? Esse livro é muito bom sobre a introdução dos livros, vai falar tudo sobre autor, datas, fala sobre ali os processos, as divisões, os aspectos, é muito bom. Se você puder ter esse livro aí na sua biblioteca para poder ajudar você na hora do seu estudo, isso fará grande diferença. Bíblias de estudos, né? Tem muitas bíblias de estudos que são excelentes em processos introdutórios, você tem ali antes do livro, ali toda uma explicação, toda uma temática, autor, característica, aspectos, isso ajuda bastante. Amém? Que você possa cada dia mais aprender. Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida e nós estaremos no próximo vídeo quando encerrarmos o livro de Êxodo. Amém? Que aqui há uma transição muito grande do livro de Gênesis para o Êxodo. Aqui vai acabar a dispensação dos patriarcas e já vai entrar na dispensação dos profetas e sacerdotes, que é muito interessante a parte do livro de Êxodo. Deus abençoe a tua vida e obrigado por estar neste momento, né? Momento da leitura da palavra de Deus.